Olá, estudante! A gente vai continuar um pouco aqui falando ainda sobre fatores semânticos, sobre os fatores de textualidade, né? A gente vai enfatizar um pouco mais, que a gente trabalhou em aula anterior, e hoje a gente vai trabalhar ainda com esses elementos de textualidade, pontuando, né, o que a gente chama de fatores formais para contribuir com o entendimento a respeito desse tema, né, que são elementos importantes. A gente fala de redação, de produção textual, e a textualidade, né, que é a organização, as características que nos ajudam na organização do conteúdo, né, e produzir um texto de fato, né, uma unidade de sentido, que as informações, a forma como a gente constrói esse texto, seja bem organizada e ele tenha de fato sentido e coerência nas informações que são apresentadas, né. Então a gente vai retomar, né, o que a gente já iniciou em aulas anteriores sobre a textualidade, que é justamente esse conjunto de características que fazem um conteúdo ser reconhecido como um texto, né? Como é que eu organizo as informações? Quais informações eu vou apresentando? Como eu vou unir uma informação em relação à outra do parágrafo seguinte, né? Essa organização, o uso de recursos, elementos linguísticos, conjunções, advérbios, preposição, né? Toda essa organização precisa estar muito bem articulada para que as informações estejam bem relacionadas e o texto apresente uma unidade de sentido, né? Isso só acontece porque a gente tem toda essa relação garantindo a textualidade quando a gente está produzindo o texto, né? Algo que a gente precisa enfatizar é que quando eu falo de textualidade, vai além de juntar frases, né? Por quê? Porque eu não posso pegar várias frases e estar juntando, porque senão aquilo pode não estar fazendo sentido. Então, não é só juntar várias frases, é olhar a minha construção, como eu estou produzindo o texto e verificar o sentido das informações, a lógica no conteúdo, na ordem das informações que são apresentadas, e isso tem a ver com unidade de sentido, né? Então, não necessariamente, quando eu junto várias frases, eu tenho um texto, eu tenho uma textualidade, porque o texto, ele é além disso. As frases estão juntadas, né? A gente junta as frases, mas elas precisam estar bem relacionadas para que quando eu olhar o todo, eu consiga verificar uma relação entre elas de forma coerente, né? Uma relação textual e de sentido também, né? Porque essa textualidade é o que vai promover a unidade de sentido. Se eu tenho problema na junção dessas frases, seja de coerência, eu vou perder aquilo que a gente chama de unidade. E aí, aquele amontoado de frases não vai ser um texto. Ele vai ser um amontoado de frases, mas não vai ter a unidade de sentido e, consequentemente, eu não vou considerar isso um texto, né? Então, por isso que essa organização, essa relação entre as partes do texto é algo que a gente precisa estar estudando, trabalhando, é algo contínuo, né? Não tem como vocês assistir uma aula ou só ler um material e pronto, já acabou ali o estudo. Na verdade, é algo que a gente tem que estar trabalhando, lendo, produzindo, vai errando até a gente conseguir aprimorar a nossa escrita, a nossa produção textual e, consequentemente, nos ajudar na leitura e na interpretação textual, né? E aí a gente vai entender um pouco mais, né, o texto, né, quando eu falo de textualidade, aspectos formais de textualidade, né, o que eu acrescento de conteúdo, quais elementos eu utilizo como mecanismo para garantir coesão entre as partes do texto. Além disso, eu preciso entender que o texto, ele não é ali colocado de forma gratuita, ali aleatória. Todo texto, ele precisa ser entendido como um ato comunicativo. Por quê? Porque sempre que eu escrevo algo, eu tenho alguma intenção. Seja um bilhete, ou até mesmo eu estou ali no meu quarto e coloco uma frase motivacional. Aquilo é um texto, ele tem um ato comunicativo. Se eu coloco um texto motivacional lá no meu quarto, aquilo de alguma forma, ele é apresentado como um ato comunicativo. Por quê? Tem uma intenção aquela frase. Quando vocês vão na loja e tem lá uma propaganda, promoção 50%, aquela informação não é só uma informação
que está em 50%. A pessoa que escreveu tem uma intenção, quer apresentar informação, mas quer chamar atenção. Então, a pessoa escreve, coloca uma propaganda com uma intenção de dizer algo e provocar uma reação em quem está olhando. Eu estou olhando, nossa, 50%, eu vou olhar, né? Quem sabe não vale a pena. Então, tudo isso tem uma intenção, né? Então, o texto, a gente precisa entender que ele é um ato comunicativo. E se o texto ele é um ato comunicativo, a textualidade, né, que é algo que a gente já vem trabalhando, é o que assegura, né, é o que vai garantir que essa intenção do texto, enquanto um ato comunicativo, ela seja compreendida pelo leitor. Então, isso é muito importante. Sempre que eu escrevo algo, se eu produzo um texto, se eu mando uma mensagem para alguém, se eu escrevo um texto dissertativo argumentativo para o vestibular, eu preciso entender que a textualidade, o sentido, o conteúdo que eu coloco naquele texto, a relação entre as partes do texto precisa ser bem organizada, e isso é possível pela textualidade, né? A forma como o texto é organizado. Por quê? Porque a partir dessa textualidade eu vou conseguir repassar a informação que eu quero. O meu receptor vai ler e vai entender aquilo que realmente eu quis repassar com a minha mensagem que eu apresento no texto. Justamente por quê? Porque é a textualidade que vai garantir que a intenção de quem está escrevendo seja de fato compreendida pelo leitor. Às vezes, quando a gente está corrigindo redação, a gente fica com dificuldade, né, de entender algumas coisas, e aí quando a gente senta com o estudante, eu falo, olha, eu não entendi. E aí ele explica, e eu falo, olha, agora eu entendi. Isso que você quer falar faz sentido, mas não foi isso que foi colocado no texto. Então, há uma certa diferença entre aquilo que eu quero repassar para aquilo que eu estou escrevendo, né? Então, quando eu uso a textualidade de forma adequada, eu estabeleço as relações entre as partes do texto de forma adequada, eu tenho a textualidade e aquilo que eu quero repassar realmente é compreendido pelo meu receptor. Então, se eu tenho problema de textualidade, eu não uno as partes do texto de forma adequada, eu posso estar comprometendo a informação que eu quero repassar. Então, a textualidade, entender esses mecanismos de coesão, de coerência, né? A gente vai ver mais alguns tópicos, né, que a gente chama de fatores formais, né, que precisam estar no texto, é importante para que eu consiga garantir que a intenção que eu quero apresentar no texto seja de fato compreendida pelo meu leitor, né? Então, para a gente entender um pouco mais, a gente já viu os fatores semânticos, né, que estão relacionados a forma como o texto está organizado, o significado, o conteúdo, né? Como eu estruturo o meu texto e o significado que ele quer repassar, né? Então, o sentido, né? Está relacionado aos fatores semânticos, mas a gente também tem os fatores pragmáticos, né? Que eu gostaria de pontuar, que está justamente esses fatores estão relacionados ao contexto de produção e à interpretação, né? Para quem o meu texto vai ser direcionado? O conteúdo que eu coloco faz sentido para quem vai receber a informação? Se eu coloco uma proposta de intervenção aqui no Brasil, será que essa proposta de intervenção faz sentido, né, para quem vai receber essa informação? Então, esses fatores pragmáticos, né, que diz respeito à situação, o contexto de produção, também é importante a gente considerar, porque às vezes eu posso fazer uma organização estrutural muito bem feita, usar elementos linguísticos adequados para estabelecer a relação entre as partes do texto de forma adequada, mas quando eu vou ver o contexto de produção, o conteúdo que eu coloquei não está fazendo sentido com o contexto, né, para quem vai receber essa informação. Então, eu preciso interpretar que a organização linguística pode estar adequada, mas os fatores pragmáticos, né, o contexto de produção para quem esse texto vai ser direcionado, precisa estar também alinhado, né? Eu não posso propor no meu texto dissertativo argumentativo uma coisa que não seja possível de ser executada, né? Então, eu tenho que olhar para os fatores pragmáticos também
para me ajudar nesse sentido, né? A gente tem vários elementos, quando a gente trabalha a textualidade, que está contribuindo para os fatores de textualidade, né? A gente chama de elementos formais, ou a gente chama só fatores de textualidade, mas a gente vai verificar aqui. A questão da coesão, né? Quando eu uso os elementos linguísticos para estabelecer a relação entre as partes do texto, se eu usar esses elementos linguísticos de forma adequada, o sentido, né, o efeito de sentido vai ser de forma adequada, né? Então, quando eu falo sentido, eu já estou falando de semântica. Mas o que eu posso utilizar para estabelecer esse sentido? Elementos linguísticos para estabelecer conexão adequada entre as partes do texto. E aí a coerência, né, que já está mais relacionada à lógica entre as ideias do texto, né? A ausência de contradição, que a gente pode dizer. Eu apresento o meu ponto de vista e quando chega lá na conclusão, eu apresento uma proposta de intervenção que não está relacionada ao meu ponto de vista. Aí vai ter contradição. Então, essa coesão, as partes do texto precisam estar bem relacionadas, mas o conteúdo, né, em relação a organização das ideias precisa estar fazendo sentido. Não pode ter contradição, porque aí eu posso ter um texto com coesão, mas ele vai estar o quê? Sem coerência, com contradição. E coesão e coerência são coisas diferentes, mas estão interrelacionados. Eu posso ter um texto com coesão, mas se o conteúdo das informações não estiver batendo, tiver contradição, eu não vou ter coerência. Então, coesão e coerência estão interrelacionados, né? A gente precisa fazer com que os dois elementos estejam adequados no nosso texto. E aí, para a gente entender um pouco mais, né? Aqui ainda os fatores semânticos, eu trouxe para vocês, ainda falando desse sentido, desse significado, um exemplo, né, de coerência. O papel da educação na redução das desigualdades sociais. Olha só como é que é apresentado no texto. A educação sem dúvida, né? Eu já até chamo a atenção aqui para esse modalizador, essa expressão. Isso aqui ajuda na força argumentativa, né? Quando eu coloco sem dúvida, eu estou expressando uma força maior de que, de fato, né? A educação é o quê? Um dos principais instrumentos para combater a desigualdade social no Brasil. Investir na educação básica de qualidade é fundamental para garantir que todas as crianças, independentemente da classe social, tenham acesso a oportunidades iguais, né? Então, eu tenho um trecho falando da importância, né, da educação, e aí eu já vou acrescentando sobre a questão do investimento da educação de qualidade, né, que é algo essencial. E aí eu tenho esse trecho, e aí eu coloco o quê? Eu verifico o quê? Que há uma coerência, porque, olha só, eu tenho dois períodos aqui nesse trecho. O primeiro período, eu falo que a educação é um instrumento para combater a desigualdade social no Brasil. Ponto. Essa é a minha primeira ideia, ainda no primeiro parágrafo. Se eu trago como primeira ideia, nesse primeiro período aqui, dessa questão da educação como sendo um principal instrumento para combater a desigualdade social no Brasil, qual é a outra informação que eu coloco no período seguinte, que ainda faz parte desse parágrafo? Eu trago uma informação que vai o quê? Relacionar a informação primeira que eu coloquei sobre essa ideia da educação como instrumento para combater a desigualdade social. Então, o que seria essa ideia? Eu trago o quê? Investir na educação básica de qualidade é fundamental. Então, vocês percebem que tem uma coerência em relação ao sentido, ao conteúdo. Por quê? Eu enfatizo a educação como instrumento e a minha proposta é o quê? Investir na educação de qualidade é fundamental, e aí eu acrescento as outras informações. Então, a gente percebe que há uma coerência na primeira informação com aquilo que eu estou propondo na segunda informação. Quando há essa organização lógica de ideias, né, de forma adequada no texto, a gente percebe que o texto tem o quê? Coerência. E a gente tem aqui, enquanto fator de textualidade, semântico no sentido do conteúdo, né, a relação entre as ideias também, essa relação está feita de forma adequada. Eu posso também falar aqui também, sem dúvida, né, como um elemento que está sendo utilizado para enfatizar, né, essa ideia da educação como, de fato, um instrumento importante
no combate à desigualdade no Brasil, né? Então, isso aqui também é importante a gente considerar. Eu trouxe aqui só para a gente entender um exemplo, né, do que seria incoerência, né? Um trecho em que a gente tem informação, mas o sentido, o significado entre as partes do texto, por isso que eu coloquei aqui fatores semânticos, né, que tem a ver com o significado, isso não foi colocado de forma adequada. Então, a gente vai verificar aqui o trecho. A primeira informação, aqui eu tenho um trecho com 2 períodos. Vamos verificar o primeiro período. A educação é fundamental para a redução das desigualdades. Então, eu estou falando que a educação é fundamental para isso. Olha o que eu coloco no próximo período. No entanto, deve-se garantir a segurança nas ruas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho 2 parágrafos, eu usei um elemento linguístico para unir esses parágrafos. Então, eu posso dizer que tem coesão, as partes do texto, mas o conteúdo, né, o significado semântico está prejudicado. Por quê? Eu estou falando de educação e agora eu estou falando de segurança. Então, a organização das ideias não está fazendo sentido. Então, tem um problema de coerência textual, né? Então, falta conexão lógica entre a introdução da educação e a mudança do tema. Eu saí da educação e mudei para o tema segurança, sem justificativa clara na relação entre esses 2 elementos, educação e segurança. Então, a gente precisa ter cuidado para que as informações que eu coloco no texto, elas estejam bem relacionadas. Ah, mas eu poderia colocar alguma coisa sobre segurança nas ruas relacionada à educação? Poderia, mas eu tinha que ajustar o meu texto para que essa informação ficasse de forma coerente. Do jeito que está aqui, há problemas de interpretação. Logicamente, a gente já olha que não está fazendo sentido. Eu falo de educação e, em seguida, trago segurança, sem mostrar uma relação entre essas 2 informações. Então, aqui a gente percebe que há uma incoerência, né, na apresentação da informação desse texto. Aqui eu trago mais um exemplo, né, de coesão. Eu tenho um trecho que eu falo do impacto das redes sociais na formação da opinião pública. Eu trago um trecho e uso no meio do trecho esse ambiente digital, fazendo referência às redes sociais, né? Então, ambiente digital, para não repetir, eu volto e estou falando o quê? Sobre as redes sociais. Então, há uma relação, né, de referência do uso esse ambiente digital, retomando o uso das redes sociais, mantendo o quê? A fluidez e a conexão entre as ideias. Então, isso aqui, há uma coesão entre as partes do texto e isso garante também a coerência, porque as ideias estão relacionadas aqui nesse trecho apresentado, né? E aqui os fatores pragmáticos, né, só para a gente enfatizar, que está relacionado ao contexto de produção, não é especificamente aos elementos linguísticos, e sim ao contexto de produção, né? A intencionalidade de quem escreve um texto, qual a minha intenção enquanto autor, aquilo que eu estou escrevendo precisa ser aceito para o meu receptor, então está relacionado a fatores pragmáticos, não é elementos linguísticos, e sim ao contexto. O que eu quero apresentar, o que eu quero que o meu receptor receba, né? Como que eu quero que ele aceite, aquilo que eu quero informar, será que aquilo que eu quero informar realmente eu consegui apresentar no texto? Então, isso está relacionado a fatores pragmáticos, a situação, né, o contexto, eu preciso adequar o meu conteúdo, aquilo que eu vou apresentando, ao contexto, né, de quem vai receber, né, e de onde esse texto vai circular. E fazer diálogo com outros textos, é importante. Quando eu trago texto dissertativo argumentativo, eu trago autores, eu trago resultado de pesquisa, fazendo relação com aquilo que eu estou argumentando. Isso também a gente até estudou em outras aulas. Intertextualidade é importante, né? E aqui eu coloquei a diferença, né? A diferença de texto para textualidade. Eles estão relacionados, mas são coisas diferentes. A textualidade é o conjunto de todos os elementos que eu mobilizo para a produção textual e tornar o texto como algo compreensível. Então, envolve fatores semânticos, fatores pragmáticos, coesão e coerência. Se toda essa organização é a textualidade. Se tudo isso for feito de forma adequada, eu vou dizer que eu tenho um texto que é o produto final, é o resultado de toda essa minha organização para que eu tenha esse texto, né, o produto final. Eu trouxe aqui uma questão só para a gente entender um pouco como que isso pode ser cobrado para a gente.
Eu trago um trecho, né? Vocês podem pausar, depois vocês voltem para corrigir e conferir o gabarito. O uso das tecnologias digitais tem trazido grandes benefícios para a educação. Contudo, o seu uso indiscriminado nas escolas pode levar à sua superexposição dos alunos, o que prejudica seu desempenho escolar. Portanto, olha o conectivo, é essencial que os educadores planejem cuidadosamente as atividades utilizando as ferramentas digitais. Qual a finalidade do uso da palavra portanto no terceiro período? Ele está sendo o quê? Utilizado para estabelecer relação da informação que eu coloquei anteriormente para a informação seguinte. Aí vocês vão analisar e verificar essa ideia, né? Qual o efeito de sentido, né, que ele quer apresentar. Vamos verificar. Letra A. Introduzir uma ideia que refuta a proposta apresentada anteriormente. É isso? Letra B. Apresentar uma conclusão lógica e necessária, derivada da problemática exposta. Letra B. Apresentar uma ideia contraditória que foi dito antes. Ou letra D, né? Iniciar uma nova discussão sem relação com o tema anterior. Vocês olhem para o conectivo, portanto, verifiquem a informação que foi falada anteriormente e a informação que ele está falando em seguida, né? Qual a relação de sentido entre essas partes? Isso que é importante a gente entender. A gente vai verificar que o nosso gabarito é a letra D, né? Letra B, né? B de bola. No contexto apresentado, esse conectivo foi utilizado justamente para apresentar uma conclusão lógica derivada da problemática exposta. Então, quando eu coloco nesse contexto, portanto, ele já está sinalizando essa ideia de conclusão relacionando com a problemática que foi exposta anteriormente. A gente vai encerrar esta aula. Eu encontro vocês nos próximos vídeos.